Então, o temor a Deus significa aquela atitude do nosso coração na qual nós o enaltecemos, na qual nós o exaltamos, né? O elevamos à altura devida a ele. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então o livro de Provérbios vai trabalhar com a ideia que contrapõe o justo ao ímpio, contrapõe a sabedoria à tolice. A sabedoria, ela é um alvo no livro de Provérbios. E a sabedoria, ela é iniciada. A porta de entrada para ela é o temor do Senhor, como nós vamos ver. Então, se o temor do Senhor é o princípio do saber, e não é coisa para insensatos, não é coisa para os tolos, nós vamos ver algumas proposições a respeito do temor do Senhor e ver como é precioso temer a Deus e como é necessário temer a Deus. Nós vamos começar, em primeiro lugar, com essa proposição. O temor do Senhor é ensinável e apreensível, por isso devemos nos empenhar para aprendê-lo. Observe que eu estou chamando a atenção para o fato de que o temor do Senhor pode ser ensinado. Uma pessoa pode ensinar a outra, né? Uma pessoa pode tornar o temor do Senhor uma matéria de ensino para outra pessoa. E essa outra pessoa pode aprender. Então é algo ensinável e apreensível. E se é assim, da nossa parte deve existir um empenho para aprender o temor do Senhor. Isso significa que quem não tem pode aprender. Isso significa que quem tem um tanto pode aprender mais ainda. Isso significa que quem já aprendeu sobre o temor do Senhor, ou o temor do Senhor até um certo tanto, pode alcançar um outro maior ainda, um outro superior ainda. Nós encontramos isso na Escritura, num texto que nós já lemos nessa manhã, lá no Salmo 34, versículo 11. Diz assim: venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Então, o temor do Senhor não é alguma coisa cheia, completa, que acontece de uma hora para outra na vida da pessoa. O temor do Senhor é resultado de um processo. O temor do Senhor é aprendido. O temor do Senhor é algo que é conquistado, é algo que é transferível. Uma pessoa transfere esse conhecimento para outra pessoa. Então é importante sabermos isso, porque isso torna o temor do Senhor um alvo para nós. Isso torna o temor do Senhor algo alcançável, né? Porque alguém pode falar assim: eu não consigo. Não, consegue. Se é possível ensinar e se é possível aprender, consegue. Então, o temor do Senhor precisa ser entendido como um bem que se alcança de forma por partes, e é também algo que se pode aprender, algo que se pode conhecer por aprendizagem. A segunda proposição que nós queremos fazer sobre o temor do Senhor é que ele é a porta de entrada para a sabedoria e o único meio de alcançá-la. A palavra sabedoria tem um tom muito especial na Escritura e às vezes nós a confundimos com o modo como as pessoas usam o termo sabedoria. Então, sabedoria para alguns é um acúmulo de conhecimento. Sabedoria para muitas pessoas
é a capacidade de falar sobre tudo. Sabedoria para algumas pessoas é a capacidade de pesquisar, conhecer e gravar esse conhecimento e ser hábil nele. Mas para a Escritura, o termo sabedoria não tem esse significado, pelo menos de forma única. A palavra sabedoria na Escritura significa enxergar as coisas como Deus as enxerga, perceber as coisas como Deus diz que elas são. O termo sabedoria na Escritura significa olhar com os olhos de Deus, ou saber como Deus sabe. Então não é qualquer conhecimento, não é qualquer pensamento, qualquer ideia. A sabedoria dentro do conceito escriturístico se refere àquilo que a pessoa sabe proveniente de Deus. É por isso que nós dissemos anteriormente que ele é ensinável, o temor do Senhor é ensinável. E quem teme ao Senhor encontra a porta de entrada do caminho que leva à sabedoria. Quem teme ao Senhor consegue entrar nessa estrada da sabedoria. E muitas vezes não se trata necessariamente de uma pessoa estudada ou de uma pessoa com um acúmulo de conhecimento sobre todos os assuntos, ou uma pessoa que discorre profundamente suas ideias, mas trata-se, na Escritura, de uma pessoa que quando analisa, quando vê, quando fala sobre algo, aquilo reflete o conhecimento que ela tem de Deus e a maneira como Deus quer que aquilo seja falado, que aquilo seja tratado. Na Escritura, nós temos esse ensino claro. Está lá em Provérbios e está aqui nesse versículo do livro dos Salmos, Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, o temor do Senhor torna qualquer um de nós um principiante na sabedoria. Qualquer pessoa que perguntar assim, como que eu posso alcançar sabedoria? Né? O Tiago diz que devemos pedi-la a Deus. E aqui nos textos do Antigo Testamento nós encontramos essa ideia, que nós precisamos começar temendo o Senhor. Então o temor do Senhor inicia a vida de uma pessoa na sabedoria. O temor do Senhor faz a pessoa dar o primeiro passo na sabedoria. Essa pessoa que pratica o temor do Senhor, ela é prudente. Ela é prudente. Ela não faz as coisas de forma afoita, ela é prudente. E o temor do Senhor, ele será sempre elogiado. Nunca o temor do Senhor cairá em descrédito. Nunca o temor do Senhor será considerada uma coisa ultrapassada. Nunca o temor do Senhor será deixado de lado. O temor do Senhor será sempre enaltecido, será sempre engrandecido e permanecerá para sempre. Então, temer ao Senhor torna a pessoa apta para iniciar uma vida na qual ela pode vir a alcançar sabedoria. Aliás, ter o temor do Senhor já torna a pessoa um principiante em sabedoria. É isso que a Escritura ensina sobre sabedoria para nós. A terceira proposição que nós encontramos na Escritura a respeito do temor do Senhor é aquela que afirma que o temor do Senhor pode prolongar a vida e estendê-la. Aqui eu encontrei a maior dificuldade para escrever essa proposição. Por isso, ative-me apenas a transcrever aqui o que eu encontrei no texto bíblico, sem adicionar nenhuma explicação, sem adicionar nada mais. Porque, de fato, aqui o temor do Senhor nos é apresentado de uma forma um tanto quanto misteriosa. Ele nos é apresentado
de uma forma desafiante. Veja o versículo. Provérbios capítulo 10, versículo 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. Nós encontramos na Escritura algumas ideias que deixam claro para nós que, de algum modo, de alguma forma, nós temos os dias contados. Inclusive, um dos salmos de Davi, nesse salmo, Davi afirma de forma clara que os dias deles, todos os dias dele foram escritos e contados antes mesmo que ele tivesse nascido. Então, nós temos, inclusive, dessas ideias bíblicas, aquele conceito muito comum de que todos morrem num dia certo, né? Todos partem numa data que estava preparada para eles. Mas quando nós nos deparamos com esse versículo de Provérbios 10, 27, por isso que eu disse que eu só transcrevi na proposição os termos do versículo, sem tentar dar nenhuma explicação, porque o versículo é desafiador. Diz para nós que o temor do Senhor prolonga os dias da vida. E diz isso em contrapartida ao que acontece com aquele que não quer seguir no caminho do temor do Senhor e não quer escolher o caminho que leva para a sabedoria. Então, o que escolhe o temor do Senhor, os dias dele são prolongados, né? A vida dele, os dias da vida dele são prolongados. E ao outro, que refutou, que rejeitou os caminhos do Senhor, diz que os dias dele serão abreviados. Tanto a primeira parte do versículo fala de um rompimento com um determinado tempo pré-estabelecido, fazendo com que esse rompimento seja o prolongamento, quanto a segunda parte do versículo fala também de um rompimento com um tempo determinado. Mas ao contrário, ao invés de prolongar, abrevia. No meio fica o tempo que parece ter sido determinado. E o temor do Senhor pode mudar isso, prolongando os dias da vida dessa pessoa. E a impiedade, ou aquela pessoa que não aceita se submeter ao temor do Senhor, ao contrário, tem seus dias abreviados. Esse é um aspecto que poderia ser discutido à parte, mas para não parecer que nós usamos apenas um versículo, nesse item 3, que afirma que o temor do Senhor pode prolongar a vida e estendê-la, eu vou colocar mais um versículo, lá de Eclesiastes capítulo 7, versículo 17. Diz assim: não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo. É uma afirmação a respeito de como nós devemos nos comportar. E o autor, Salomão, faz uma pergunta retórica, não é uma pergunta produzida por alguém que tem dúvida, está em busca de uma resposta, não é isso. Não é uma pergunta de quem não sabe, está querendo saber, mas é retórica. E ele pergunta: por que você morreria antes da sua hora? Então nós entendemos que, de um modo geral, as pessoas têm uma hora de morrer. Esse texto diz isso. Antes da sua hora. A hora de cada um de nós é própria, é diferente, é única. Mas fica subtendido que uma pessoa pode antecipar, ou, usando a linguagem do versículo anterior, abreviar, tornar menor, tornar breve em relação ao que deveria ser, e, no caso aqui, morrer antes da hora. Então, o temor do Senhor pode prolongar a vida de uma pessoa. O temor do Senhor pode fazê-la ter longevidade e, como disse Davi no Salmo 34, ver dias felizes, ver dias felizes. Nós vamos
colocar aqui, né, a nossa quarta proposição. O temor do Senhor lida com as categorias bem e mal, certo e errado. E tem uma opção clara pelo lado do bem e pelo lado do certo. Nós estamos colocando isso para dizer claramente que o temor do Senhor, ele não mistura todas as coisas sem distingui-la. Pelo contrário, o temor do Senhor nos leva a distinguir as coisas. Nós cada dia e cada vez mais vivemos numa época que está ficando cada vez mais complicado distinguir bem e mal, certo e errado, justo e ímpio, ou essas categorias. Nós temos usado muitas categorias para distinguir as coisas, mas não estas que estão escritas aí. Por exemplo, as pessoas gostam muito de distinguir as coisas entre moderno e ultrapassado. É uma categoria prevalecente, dominante. Ela talvez seja uma das mais comuns. Então a pessoa analisa tudo e trata todas as coisas com base em algo ultrapassado ou algo moderno. Essas pessoas tendem muito a usar a expressão em pleno século XXI, por exemplo. Elas têm a tendência de afirmar que, com o passar do tempo, nós entendemos melhor as coisas e aí o nosso entendimento anterior foi colocado para trás como algo ultrapassado. E o entendimento adquirido agora, modernamente, supera o entendimento anterior. As pessoas tendem também a classificar as coisas entre o que funciona e o que não funciona, ou seja, o que dá resultado e o que não dá resultado. É uma tendência também muito forte e preponderante. A ideia de que se funciona é bom. Se deu resultado, eu acho que está certo. Isso, inclusive, atingiu as igrejas, porque muitas delas passaram a agir de acordo com os resultados obtidos. Estabelece-se um resultado. Muitas vezes o resultado mais desejado pelas igrejas é templo cheio, e quando ela busca isso, encher templos e ocupar bancos, ela avalia normalmente o resultado. Isso é muito comum nas igrejas de um modo geral. Então você diz, não, isso aqui pode ser feito porque deu resultado. Então essas categorias estão prevalecendo. Ultrapassado, atual, moderno, né? Ou surte efeito, não surte efeito. Outra categoria muito dominante é me agrada ou não me agrada, eu me sinto feliz ou não me sinto feliz. Então você ouve muito conselho desse tipo sendo dado. A pessoa, um fala para o outro assim, olha, se você se sente bem, se você está feliz com isso, então tá bom, basta, é o suficiente. Então a regra do eu me sinto bem, isso me traz prazer, isso me deixa feliz, é uma categoria que vem sendo grandemente usada e há um apelo para ela. Agora, o temor do Senhor, ele não trabalha com essas ideias. O temor do Senhor não lida com a ideia de ultrapassado e moderno, ou que agrada ou que não agrada. Ele trabalha com a categoria bem e mal, certo e errado. E ele tem uma opção clara por essas coisas. Então nós podemos ver isso no texto bíblico. Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Aí vem para a primeira pessoa a palavra, né, que é da agora em diante dita no versículo. Eu odeio a soberba,
a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Provérbios 8, 13. Então, eu usei aí uma versão de forma proposital, a nova Almeida atualizada, que trocou a palavra aborrecer por odiar. Então, talvez fosse uma tendência, seguindo as categorias atuais, tirar a palavra odiar e colocar aborrecer, para amenizar. Mas a última versão que nós temos, lançada, optou por colocar a palavra odiar, que está muito consistentemente ligada ao que o texto originalmente quer mesmo dizer. Então, o temor do Senhor, ele lida com a categoria certo e errado, bem e mal, e faz uma opção clara por isso. Ele não fica numa balança e fica na confusão ou fazendo opção por outras coisas que não são válidas na Escritura. O temor do Senhor impede a associação de uma pessoa à vaidade, soberba, orgulho, arrogância. O temor do Senhor impede uma pessoa a optar por um caminho que não seja o caminho da verdade da Escritura. Então, o temor do Senhor, ele modifica o jeito de uma pessoa falar. Uma pessoa que teme ao Senhor jamais falará coisas perversas. Então, o temor do Senhor, ele nos obriga a essa opção clara, essa opção bem objetiva e concreta, para nós lidarmos com as coisas conforme um valor apresentado pela Escritura. A quinta proposição sobre o temor do Senhor nos ensina que ele é compensatório e o seu galardão é inestimável e variado. Então, a pessoa que, principalmente aquela que busca resultados, né, ela pode perguntar: vale a pena temer ao Senhor? E se o caminho que ela escolher for este, não é o caminho ideal, mas se ela escolher este caminho, a resposta é sim, vale a pena temer o Senhor, porque o temor do Senhor traz recompensas, ele é compensatório. E o galardão que o temor do Senhor dá é inestimável. O valor obtido por uma pessoa que teme ao Senhor é um valor altíssimo. E mais, é variado, é multiforme. Vejam o versículo que nós usamos para tirar essa proposição. Provérbios capítulo 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. E aí eu optei na proposição a usar o termo galardão, que está presente em muitas versões que nós usamos, e usar o versículo na Nova Almeida atualizada, onde eles substituíram a palavra galardão por recompensa. Para que fique aí o uso das duas palavras, né? Tanto recompensa quanto galardão. O que mostra que o temor do Senhor é compensatório. Compensa sim, vale a pena. Ele traz resultados. E esses resultados, seja chamando de galardão ou recompensa, é muito grande. Olha só, riquezas, honra e vida. O que mais pode desejar uma pessoa? Bens materiais, a riqueza, a honra, que é um bem imaterial, um bem valioso relacionado com a pessoa e a nobreza da pessoa, e a vida, a própria vida. Porque isso significa a extensão da vida, por exemplo, como nós já falamos anteriormente. Então, a recompensa e o galardão do temor do Senhor,
além de valioso, inestimável, é variado. Ele atinge vários setores da vida. Né? Você não tem que abrir mão, quando você teme ao Senhor, você não tem que abrir mão das riquezas para receber só a honra. Você não tem que abrir mão da vida para receber as riquezas, ou ter riqueza sem honra. É variado o modo como o temor do Senhor recompensa aqueles que o têm. Então esse é um aspecto importante, porque se alguém quer ver do ponto utilitarista, como é a ótica de muitas pessoas, mesmo a respeito das coisas espirituais, se quiser usar essa ótica, ainda que não seja a melhor, mas até a respeito dessa ótica errada, nós podemos dizer, recompensa sim a temer ao Senhor. Porque a bênção de ser rico, honrado e ter vida pode ser um dos resultados especiais e multiformes do temor do Senhor. Em sexto lugar, mais essa proposição nossa a respeito do temor do Senhor, o temor do Senhor requer perseverança diária e vanguarda contra a inveja aos pecadores. O temor do Senhor não é uma espécie de bem fechado, lacrado, que uma pessoa passa a ter de um momento para o outro, e a partir do momento que ela alcança, ela fica plena daquilo. O temor do Senhor não é um bem assim. Nós já dissemos anteriormente que ele é ensinável e apreensível. Quer dizer, você pode aprendê-lo. Aprendizado é um processo que muitas vezes demanda tempo. Você pode ensiná-lo. Outras pessoas podem também alcançá-lo. Então ele requer, por causa disso, já que ele não vem pronto, completo e pleno e nos enche totalmente, como se fosse uma coisa que caísse do céu na quantidade máxima, que não pudesse mais crescer. Então, por causa disso, ele requer de nós perseverança. E essa perseverança tem que ser diária. Porque todos os dias eu tenho que perseverar em temer o Senhor. O temor do Senhor é uma conquista diária. O temor do Senhor, ele precisa ser mantido, alimentado, sustentado. E essa perseverança exige de nós uma vanguarda, né? A nossa luta frontal, a nossa luta que vai à frente da nossa batalha diária, para que o temor do Senhor prevaleça, permaneça diariamente, nós temos que vencer um tipo de inveja perigosa, que é a inveja que muitos crentes têm dos pecadores. Quando olham para os pecadores e pensam, por que eu não sou assim? Ou por que eu poderia? Por que eu não poderia ter essas coisas? Veja o versículo, Provérbios 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, ou seja, ao contrário, isto é, em oposição a isso, ter inveja dos pecadores no coração, o que diz que nós devemos fazer é, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. No temor do Senhor, perseverarás todo dia. Então hoje é um dia desafiador. Amanhã será de novo outro dia desafiador. Hoje nós devemos empenhar nossa vanguarda, nossos soldados de frente, aqueles que lutam a guerra lá na linha do campo de batalha da nossa vida diária de conquista espiritual. Esses nossos soldados de vanguarda, ou essa nossa luta de frente, essa luta que está contra as coisas que vêm contra nós, ela precisa ser uma luta constante,
contra um mal muito perigoso, que é a inveja. A inveja aos pecadores, né? A inveja que nós podemos vir a sentir daqueles que fazem coisas desagradáveis, desobedientes à regra de Deus, não são submetidas à lei de Deus, mas eles estão dando certo. Eles estão tendo uma vida aparentemente melhor do que a nossa, e isso pode gerar inveja. Não tenha desejo de ter o que eles têm, não tenha vontade de ser como eles, não tenha inveja dos pecadores, mas todo dia persevere firmemente no temor do Senhor. Lembrando que, nós já falamos anteriormente, o temor do Senhor é compensatório, o temor do Senhor traz uma riqueza inestimável e variada, que vai desde bens materiais ao bem imaterial da honra e a própria vida. Então, nós temos essas 6 proposições a respeito do temor do Senhor. Lembrando que ele é ensinável, que você pode se aplicar em aprendê-lo, que esse aprendizado pode ser a cada dia mais ampliado, que você pode transferi-lo para os outros por meio do ensino, que você vai ser compensado, que você vai ter que, se quiser temer ao Senhor, você vai ter que optar muito claramente, porque o temor do Senhor tem categorias próprias, ele não se coaduna com as categorias humanistas, com as categorias pagãs, com as categorias que as pessoas modernamente estão empenhadas em criar ou viver nelas. E você terá que entender que é preciso ter temor do Senhor para iniciar qualquer jornada de sabedoria. Ninguém alcançará nenhuma sabedoria, pelo menos dentro do conceito bíblico de sabedoria, se não iniciar dando o primeiro passo ou entrando nessa estrada preciosa pelo temor do Senhor. Nós podemos encerrar concluindo também usando um versículo, e esse versículo de Provérbios, capítulo 2, versículo 5, diz assim: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Observe que o temor do Senhor é algo compreensível, como nós já falamos. É algo que precisa, inclusive, ser ensinado. Ele é compreensível. O temor do Senhor leva ao conhecimento. A sabedoria é o melhor conhecimento. É o conhecimento supremo. É o conhecimento não das coisas comuns, mas das coisas espirituais, das verdades que vêm de Deus. E a pessoa que passa por esse processo, que principia o caminho da sabedoria no temor do Senhor, ela alcança ao final algo muito especial. Nós podemos dizer que essa pessoa conhece a Deus, né? Deus se torna conhecido dessa pessoa. Então muitas pessoas dizem que é impossível conhecer a Deus e muitas pessoas dizem que não conhecem a Deus. E é claro que muitas pessoas não conhecem mesmo a Deus. E é claro que essas pessoas vão achar impossível conhecê-lo. Se elas continuarem insistindo em não temer ao Senhor, se elas continuarem insistindo em ter a sabedoria própria que elas mesmas criaram para si, por meio das suas experiências ou que extraíram das vãs filosofias que estão abundantemente nos cercando, ela nunca vai mesmo conhecer ao Senhor. Mas quem entende o temor do Senhor, ao final encontra esse resultado precioso, que é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Deus nos abençoe com a sua abundante graça, derramando sobre nós a luz desse conhecimento e ensinando-nos o temor do Senhor, ensinando-nos a submissão à vontade dele. Que Deus nos fortaleça.
a todos.